a nossa palestra desse domingo, fazendo a leitura aqui da uma página de preparo de ambiente do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a número 69. O tema é hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano e do pecado. Está em Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades do dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores continuazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua mensagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem base. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humildade no caminho da elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. E essa página foi aberta por acaso, né, na nossa sequência aqui, e tem tudo a ver, né, com o dia de hoje e o que nós estamos realmente precisando ir fazer e entender. Então, nesse momento em que aqui nos encontramos, fechemos os nossos olhos, abramos os nossos corações para sentir essa beleza desse ambiente que já se encontra iluminado, já se encontra aqui amigos de jornada, amigos espirituais, nesta casa abençoada, Fabiano de Cristo e muitos outros que sempre estão aqui nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando sempre a luz do Senhor. Que este ambiente permaneça sempre assim, iluminado, que todos que aqui chegam sintam a presença do Mestre Jesus. Hoje, no último dia do ano, temos muito a agradecer por tantas palestras, por tantos estudos, por tanto momento que aqui passamos nos confraternizando, nos aprendendo a amar, aprendendo a sentirmos
uns aos outros, as vibrações uns dos outros, e assim colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, não só aqui, mas em todos os lugares, que esse aprendizado que se faz nessa casa possa ser expandido por todos os lugares que estamos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade de estar junto a Ti e de espalhando o Seu Evangelho. Muito obrigado, que a luz se faça hoje e sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Então, mais uma vez, com muita alegria, que seu João Maceió, que poucos conhecem, né? Está aqui, né? Recuperado já quase bom, né? Esteve um período aí meio doentinho, mas graças a Deus, com as orações de todos, vou agradecer em nome dele pelas orações aqui que todos fizeram, e ele aqui se encontra novamente entre nós, fazendo o que ele mais gosta, que é estar no meio de vocês, divulgando a palavra. Hoje o nosso assunto vai ser Ano Novo, Nova Era com Jesus. Então, vamos prestar bem atenção, que tem muito a dizer com todos nós, tá bom? Fica sentado. Que a paz de Deus continue com todos nós. Eu me encontro muito feliz e agradeço a todos o apoio, as orações que eu tenho recebido. Existem horas que a gente parece até que flutua, né? Está doente, mas não está. Porque eu, na minha vida, sempre tive essa convicção que doença é coisa do corpo físico, não é da nossa mente, não é moral. E eu sempre encarei assim. Quando eu comecei no nosso movimento, que eu sempre lembro isso, eu estava no auge do sofrimento de doença, mas o próprio espírito André Luiz, naquela época, lá em 1962, ele disse que era aceito a minha participação nas atividades do Centro Espírita André Luiz, porque eu não estava doente fisicamente, moralmente, eu estava doente fisicamente, e fisicamente não ia atrapalhar o que eu tinha que fazer. Aí me aceitaram, e eu aceitei também. Quando passou 6 meses que eu fiz essa consulta, que eu estava na casa espírita, e eu comecei a dar meus primeiros passos, e nunca tive oportunidade assim na minha vida de deixar em segundo plano as minhas atividades espirituais. Nós somos, aonde nós estamos, nós somos tocados por essa beleza espiritual. Aonde quer que seja, muitas vezes a gente ignora. Todos nós temos o nosso momento, nós ignoramos. Um já nasce comprometido. Eu considero que eu tinha nascido já filiado a esse movimento. Mas tem muitos que vai lá para 20 anos, outros 30 anos. Santo Agostinho levou 30 anos para poder despertar o sentimento do Cristo na vida dele, e muitos outros que passaram por esses momentos. Quando ele acordou, ficou numa situação que ele ficou desesperado, querendo fazer tudo o que tinha que fazer, porque tinha deixado de fazer. Nós tivemos aqui na Pedra de Guaratiba um senhor, que ele ficou os 30 anos dentro da casa espírita, trabalhando, sem entender por quê, nem a razão. Quando ele estava lá com 60 anos de idade, ele despertou. Quando ele despertou, encontraram ele sentado num cantinho chorando. Mas por que você está chorando? Ele disse: eu estou chorando porque eu levei tanto tempo para acordar. Quer dizer, ninguém teve coragem de jogar um balde d'água nele, né? Não é isso? Devia, se tivesse aparecido alguém. Aí ele disse: agora que eu acordei, não tem mais tempo. Os amigos espirituais me avisaram que eu só vou viver mais 5 anos. Quer dizer, ele estava com 60, faltava 5. E eu tenho que aproveitar para fazer tudo que eu não fiz. Muitas pessoas passam por esses momentos de fazer o bem, mas perdem a oportunidade. Mas isso é normal, é nós, está ligado ao nosso atraso espiritual. Porque
Essas ocupações, antes de eu me ligar muito ao movimento espírita, como esses dias eu estava lembrando, eu já me ligava ao que eu tinha que fazer pelo bem. Várias pessoas precisavam de construir, eu pegava, botava minha ferramenta de pedreiro dentro da bolsa e saía para ir construir. Solteiro, jovem ainda, mas eu saía para dar ênfase àquela oportunidade, né? E isso eu ajudei várias pessoas a construir casa, com a mochila, um prumo, uma colher de pedreiro e ia embora por ali afora. Eu mesmo era desenhou, mesmo era o marcador da alvenaria, eu fazia tudo e fazia. Nisso eu ajudei a construir mais de umas 15 casas por aí assim. E um dia até desses eu estava ajudando a construir a casa de um senhor deficiente, que eu já citei aqui a vocês, e na hora que a gente estava construindo, ele no cantinho, todo entrevado, ele estava chorando. Ele disse, eu nunca pensei que um dia alguém fosse fazer uma casa para mim. A gente se sente feliz, não é? Não é preciso ser rogado nem humilhado para isso. A gente se oferece espontaneamente, né? Essa beleza que nós temos em nossas almas, tudo depende do nosso querido Jesus, que Ele nos avisou que seríamos o seguidor deles por onde a gente passasse, desde que estivesse acordado para o bem, como diz Paulo de Tarso, que acordar é erguer-se. Acordar é a gente colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Muitos de nós ainda estamos dentro das casas de oração, preocupados com o nosso eu, lutando pelo nosso eu, pedindo pela nossa casa, pelos bens materiais, pelo nosso emprego, pela nossa família. A gente reza aquelas rezas quilométricas, mas esquece que o personagem mais importante da oração somos nós, que estamos nos preparando para servir a Deus. Essa trajetória de Jesus, quem gosta muito desse assunto é o nosso irmão que está ali de braço cruzado, né? Essa trajetória de Jesus é muito interessante, né? Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente encontra várias ramificações por onde a gente anda, né? E você vai encontrar várias histórias de Jesus. Existe história de Jesus até provando que tudo que João escreveu não era verdade. Quer dizer, a gente fica às vezes, será que nem quem é que eu vou acreditar, né? Antigamente existia na Rua da Carioca uma livraria espiritualista, que se você chegasse ali, encontrava todas as religiões espiritualistas, você encontrava aquilo tudo que você às vezes ficava admirado. Jesus de 13 aos 30, a história dos iniciados, que é uma seita religiosa igual Rosa Cruz, os iniciados. Esses iniciados eram uma história maravilhosa, conta toda a trajetória do Evangelho desses grandes desbravadores do passado. Aí conta a história, vai cada uma pelo caminho. Premissas de um reino da nossa querida Amélia Rodrigues, né? E a gente vai encontrando histórias, mais histórias de Jesus. Mas de todas essas histórias, para aqueles que gostam de estudar, eu tenho o livro A Caminho da Luz. Para mim, essa obra é a base de toda. A gente encontra aqui logo no primeiro tempo a gênese planetária. Nessa gênese planetária, nessa época, e outro fato também importante são as datas, os séculos, né? As datas e os séculos. Na Bíblia, nas histórias bíblicas, a gente encontra 6.000 anos. Mas nas histórias espirituais é 60 milhões, 100 milhões de anos, evolução em 2 mundos, dessa formação. Aí a gente não tem uma data prevista dessa formação da gênese planetária. Nessa gênese planetária é lá nos primórdios da formação do globo terrestre, quando estava se aglomerando ainda aqui no espaço, nessa gênese planetária, como se fosse uma nave espacial que estava se agregando e crescendo. E a gente fica pensando, mas quantos anos? Nessa época, Jesus já existia, porque é planetária. Existem vários outros planetas de mundo e regeneração,
que você encontra por esse mundo afora. Agora, em 2013, tem algumas obras citando vários planetas com a evolução semelhante à nossa, a evolução igualzinha a nossa, outros mais evoluídos, outros regenerados, outros sublimados. E esses mundos que eles estão emigrando pessoas para aqui, para a Terra. E cada vez que vem uma levada desse para essa violência que nós estamos passando agora, esses espíritos, se for de ordem superior, eles vêm para influenciar, nos influenciar-nos, para guiarmos para o bem. E os que são de ordem inferior se agrupam. A gente fazendo esse estudo, a gente estava lembrando os laços de afinidade que nós estudamos no Espiritismo, eles têm sentido? Tem muita gente que vê laços de afinidade. Laços de afinidade. Tem pessoas que não entendem o que é isso. Afinidade, gente, é a gente se juntar àquilo que a gente gosta, que a gente admira. Aí a gente pergunta, mas é possível existir uma população ligada por laço de afinidade? É possível? É possível. Sodoma e Gomorra, essas duas cidades eram tomadas pela prostituição. Não existia um desregramento moral fora do comum. Não está aqui na Terra? Está. Eles vieram de outro planeta já com essas qualidades e se agregaram. Aí ele pergunta, onde é que você mora? Aí eu vou tomar como exemplo, eu moro lá em Volta Redonda, o ambiente lá como é assim. Eu acho que eu vou pedir a você para comprar a casa lá. E foram se juntando. Naquela época, pai, mãe e filho, eles tinham famílias uns com os outros. Não existia pai, mãe e filho, dormiam tudo junto, amontoado. Quando houve o distúrbio do vulcão, eles foram cobertos, que foi encontrado agora na década de 60, foi encontrado pessoas com o corpo mumificado, quase que pedrificado debaixo do chão, família inteira amontoada dentro do quarto, que dormiu assim, sem respeito, sem moral, sem evolução nenhuma. Ligava-se a cidade toda, ligadas por laços de afinidade. E hoje nós estamos no mundo ignorando. Tem muita gente, eu estou mal-humorado porque eu não estou suportando o mundo. Arranja um outro melhor. Tem pessoas que ficam assim, sem querer aceitar o mundo, arranja um outro melhor, sai daqui. Como eu citei os exemplos meu popular, o companheiro morava perto de mim, quando a gente se casou, se mudou-se para Santa Cruz, porque não suportava onde a gente estava. Chegou em Santa Cruz, não deu certo, mudou-se para Nova Iguaçu, chegou em Nova Iguaçu, também não deu certo, comprou uma casa em frente à Oriental ali, onde a gente estava, e voltou. Porque a gente às vezes está feliz e não sabe. O lugar que a gente escolheu era esse, a gente não sabe. Então, naquela época da transição, da formação, os espíritos já estavam sendo emigrados aqui para a formação da Terra, ainda não. Naquela época da Gênese planetária, no capítulo 1 dessa obra, ainda não estava. O mundo ainda estava em formação, ainda estava em processo de aglomeração material. Essa aglomeração material, ele estava começando a criar vida material, para depois de algum tempo, aí ele foi se solidificando. Mas naquela época, como eu já citei, já existiam os planetas evoluídos, e esses planetas evoluídos, eles tinham vários espíritos nas condições igual a Jesus, ou até superior a Jesus, lá em outros planetas. Aí eles se reuniram para escolher entre eles e um que viesse ser governador do nosso planeta. E esse enviado que foi escolhido foi Jesus. Naquela época, a gente diz, segundo o livro Evolução em Dois Mundos, que gira em torno de milhões de anos. E o tempo passou, o mundo se fez. Naquela época, Jesus já funcionava, apareceu e foi eclodindo em várias partes do globo terrestre a presença de entidades voltadas para a vida espiritual.
O tempo passou, foi tudo se transcorrendo, foi se formando núcleos e foi recebendo essas civilizações de outros planetas. Essas civilizações de outros planetas foram agregando, segundo conta a história, que dentro do Oceano Atlântico existe uma cidade, uma comunidade muito grande, Atlântida, que foi também tomada pelas águas, que cobriu tudo. E naquela época, tudo isso antes de Jesus aparecer aqui na Terra. O tempo foi se transcorrendo, aqui aparecia uma aqui, aparecia outra ali, depois até chegar na nossa época de Moisés. Mas antes de Moisés já tinha aparecido alguns vultos, os Vedas, e outros também na China, na Índia, já tinha aparecido alguns personagens importantes para influenciar o bom comportamento aqui na Terra. Só que esse bom comportamento dentro de uma lixeira era muito difícil de controlar, muito difícil, porque esses espíritos, quando eles nasciam no meio desses, eles nasciam e eram influenciados negativamente. Nós estamos ainda agora sendo bombardeados aqui na Terra por essas entidades espirituais. Ainda há poucos dias, um amigo espiritual se comunicou numa casa dessa nossa espírita, disse: eu faço parte da Santa Inquisição e o que eu puder fazer. Eu ainda pertenço a um grupo de franciscanos que trabalhou aqui nessa área de Costa Verde. O que eu puder fazer para destruir essa seita de vocês, nós estamos fazendo, trabalhando para isso. Que a gente às vezes fica pensando que nós estamos sendo todo protegido, amparado, que devemos sair de camisa aberta no tempo, aceitando tudo. Sai. Entra em influência negativa para ver o que é que você recebe. Entra em influência negativa. Porque o mundo espiritual é 3 vezes a população daqui, ajudando para destruir. Como eu tenho falado, às vezes a nossa presença é de grande importância. A nossa presença, toda vez que eu falo isso, eu lembro do Maxwell, quando estava fazendo a palestra aqui, ele disse: aonde quer que estejamos, sejamos dignos de ser vistos como uma centelha de luz, aonde quer que estejamos. A gente não está dizendo aonde quer que você esteja, não, aonde quer que nós estejamos. Muitos de nós não estamos enxergando isso, gente, muitos de nós. Tem pessoas que eu luto para eles ser felizes e eles recusam, mas a espiritualidade me falou, disse: seja perseverante, insista no bem. E Jesus continuou semeando. Esses grandes emissários divinos, eles foram aparecendo aqui na Terra. Lá por 1230 a.C., apareceu Moisés. Já existia os essênios, já existia os Vedas, já existia outras crenças que já estavam funcionando, que foi enviado do mundo espiritual. Cada um tinha um líder espiritual, um grande líder espiritual, e Moisés deu aquele passo. Agora vocês prestem atenção quando vocês lêem e assistem a história de Moisés, como era tomada pela violência. Era dividido em 2 grupos, um grupo que aceitava Deus e outro grupo que aceitava as imagens de Deus esculpido. E eles trabalhavam em cima disso, mas o objetivo das leis morais de Moisés era moralizar o grupo. Era pouca gente andando atrás do outro. Tu já pensou o que é umas 40 mil pessoas de mochila nas costas andando atrás do outro? Pelos desertos, aonde eles chegavam, eles faziam cabanas de couro, de camelo, e faziam uma cidade com 3, 4 mil, e daqui a pouco começou a se dividir tudo. Aí veio até surgir o Estado de Israel. Nesse Estado de Israel, essa dificuldade que teve naquela época, aquela dificuldade acabou? Não, está até hoje, não está até hoje? Eles estão aceitando Jesus lá? Não, porque aonde quer que você encontre a presença de Jesus, existe paz, mas lá não existe. E Moisés veio se arrastando, aqui nem amanhecer da nova era, você encontra dentro dessa transição planetária, que Jesus aparece no capítulo 12 desse livro,
12, a vinda de Jesus. Capítulo 12 desse livro, a manjedoura e o Cristo. Quer dizer, levou 1200 anos para aparecer Jesus. Mas antes de Jesus aparecer, esses emissários, apontados por ele mesmo no mundo espiritual, já vinha anunciando que ia surgir. Lá do Japão, Buda, nas suas observações, ele avisou que ia aparecer esse grande vulto da humanidade. Os Vedas ficavam esperando que aparecesse esse grande vulto da humanidade. E a gente fica viajando no tempo, cada época. E aí, em 730 anos, em 720 e poucos anos, o nosso querido, que eu tenho uma grande admiração, o profeta Isaías anunciou: daqui a 700 anos vai surgir na terra alguém, que já foi feito as palestras aqui, vai surgir na terra, até a nossa querida, né? Vai surgir aqui na terra um grande vulto, filho de uma virgem, 700 anos. Isso lá 700 anos, entre Moisés e o nascimento de Jesus, ou antes de Jesus, 700 anos, já estava sendo anunciado. Já essa beleza toda espiritual veio se transcorrendo e as coisas tudo veio acontecendo. Samuel também, no livro de Samuel também consta o nascimento de Jesus, desse futuro astro da humanidade. Mas esses próprios espíritos de escola, lá no mundo espiritual, eles traçavam, mas administrado por ele. Era administrado pelo próprio Jesus, que já era o governador do planeta, desde aquela gênese planetária, que ele já vinha administrando, mostrando quem é quem por esse mundo afora. E o tempo passou. Bem, a gente não espera, no Egito, lá naquela região onde Joaquim e a sua esposa Ana moravam, começou a ver a notícia que o Jesus, todo mundo, os fariseus, os sacerdotes, todos esperando Jesus, mas todo mundo de peito empolado, cheio de orgulho, cheio de vaidade, todos ricos de conhecimento, mas que aquilo não funcionava. Essa questão da prática do conhecimento intelectual é muito importante para a gente, mas quando ela está ligada ao nosso sentimento. Não estando ligada ao nosso sentimento, representa o movimento do farisaísmo. Esse farisaísmo contagiou todas aquelas regiões, Tudo era contaminado com essa ideia. Tinha que andar bem vestido, tem que viver elegantemente, tinha que saber e respeitar todas as escrituras ao pé da letra, e o infeliz morrendo de fome na via pública. Não se admitia vida espiritual. Na Grécia, 400 anos antes de Cristo, já se admitia a vida espiritual, mas não se tinha consciência, por não saber como se relacionar com os espíritos, eles não sabiam. A Grécia inteira tinha conhecimento da vida espiritual. E a gente veio trabalhando, quando Jesus aparece aqui na terra, que ele fala com a sua beleza, com a sua angelitude, aquilo foi um choque no meio das massas. Aquilo provocou um abalo. Porque uma pessoa que veio para representar Deus se misturar com as pessoas pobres. Era uma imundície total naquela época. A gente hoje em dia, para vir aqui para o centro, a Nelly já hoje botou o dedo no meu nariz, vai tomar banho. Está entendendo? Já hoje ela me chamou a atenção. Aí a gente vem aqui para o centro sem tomar banho, é um desastre, né? Agora imagine passar 2, 3 meses. Hein? A Silva está achando que é difícil, né, Silva? Sem trocar de roupa, não é? Vocês nunca passaram a semana sem tomar banho, não? Acho que ninguém aqui passou, né? Ninguém, a cara está olhando meio desconfiada, né, cara? Quer dizer, porque você já imaginou vir um representante celestial se misturar com o lixo daquele? O mau cheiro é tanto que criaram um meio de cercar a cidade do Egito,
ela foi criado 2 muros. Um deles foi para evitar essa imundície, que a imundície, eles viviam a vida toda, dormiam no chão, vestiam a mesma roupa, não tomavam banho, a alimentação era dentro de uma mochila, alimentação seca, e eles viviam assim. Aí vem Jesus e vai viver com eles. Gente, é um desastre, né? Eu não acredito nesse Jesus. Só que o Jesusinho, quando nasceu, era diferente, né? A coisa mais linda. O Jesus com o seu vestidinho, quando bem não esperava, ele estava dando lição. Aí o pai e a mãe ficavam às vezes ignorando. Meu Deus, isso não pode acontecer, né? Um dos últimos encontros de Jesus fora da família, ele estava com 12 anos. Foram uma festa, e quando celebraram a festa, todo mundo se reúne, igual no interior. Na minha infância ainda era assim, a gente se reúne naqueles grupos e vai embora a pé. E foram todo mundo a pé. Quando procuraram Jesus, ele não estava, com 12 anos. Aí ele estava no topo do morrinho, pregando as bem-aventuranças. E todas as pessoas, sacerdotes, doutores da lei, tudo em volta dele. Porque a beleza dele era uma coisa incomparável. Ele falava com toda simplicidade. Mas ele sentiu, avisado com certeza espiritualmente, que ele estava sendo vigiado por essa inveja, por essa ambição, por essa inveja. Se ele ficasse ali, a coisa ia mudar de figura. Aí uns contam na história que Jesus viajou para a Índia. Outros contam que viajou para outra região, mas a viagem mais marcante que existe de Jesus é os essênios. Ele vai, se afasta da família para evitar essa perseguição e se junta com os essênios. Quando ele se junta com os essênios, hoje também diz alguns historiadores, que quando Jesus saiu dos essênios, ele trouxe a filosofia dos essênios em sua vida, mas não trouxe. Segundo consta o próprio Emmanuel, que ele não trouxe. Ele conviveu com eles e, em vez dele ser influenciado, ele influenciou com a sua beleza espiritual. E ele influenciou com a sua beleza espiritual. Aí vem a história do 13 aos 30 de Jesus durante esse tempo. Naquela época, era muito comum também, na minha infância ainda alcancei, passava o correio na estrada. Eu morava na norte, na beira de uma estrada que ia como daqui, talvez, em Volta Redonda ou Serra das Araras, de distante essa estrada, tipo um caminho. E tinha um correio que ele passava com a mochila nas costas. Ele entregava a carta e recebia a carta para botar no correio. Naquela época já existia isso. E quando Maria queria se comunicar com ele, botava o lembrete dentro da cesta do correio e ele dava o recado para eles virem. E os meios de se comunicar era esse. E as pessoas dizem assim, e como isso tudo a gente sabe até hoje? A maioria, 99% de tudo que a gente escuta hoje é de ouvir e dizer, tá? Tudo que a gente escuta é de ouvir e dizer. Naquela época não tinha escrita. Antes de Moisés, lá 1000 anos antes de Moisés, quem é que tinha escrita? Quem é que sabia escrever uma letra? Nem símbolo não existia. E aquilo foi passando de um para outro. A prova disso, da lealdade do ouvir e dizer, você encontra na história de Lucas. Lucas é a história mais importante de ouvir dizer da história da humanidade. Não existe história mais importante. Tudo que Lucas escreveu, o nome dele era Lucano, tudo que ele escreveu foi de ouvir dizer. E quando você lê com precisão. Ele ouvia, gravava, e só lá para 80 anos depois de Cristo sair daqui da terra, é que ele vem pegar tudo isso para escrever do seu próprio pensamento. E eles começaram a escrever essas coisas, segundo os relatos gregos, a partir do ano 58 da era cristã. Com toda beleza, eles começaram a escrever esses
esses contos de ouvir dizer de um e de outro. Lucas saía pela estrada fora. Para onde é que você vai? Ou de onde é que você vem? Eu venho do Egito. Você vem do Egito? Vem. Quem foi quais são as notícias? Ele disse, lá existe o filho de José carpinteiro. Ele não escrevia, ele simplesmente ouvia. E ele disse, eu vou visitar esse povo. Quando ele chega lá, Jesus já tinha sido crucificado. Mas ele faz tudo para encontrar com Maria, e ele pede a Maria encarecidamente que conta a história toda. Aí ele passa a gravar no seu próprio pensamento. Depois, quando houve necessidade de passar isso para escrita, esses pedacinhos, ele começou a aproveitar e dar continuidade ao trabalho de Jesus. Existia com Jesus um dos discípulos, chamava-se Judas Tadeu. Esse Judas não gostava de ser co-participante dos estudos. Ele fazia as suas anotações, mas não dava parecer a ninguém. Naquela época, a estante de guardar livros era um pote. Você sabe o que é pote, sabe? Com a tampa de barro em cima. Já ouviram falar nisso, né? Um jarrão comprido, assim, desse tamanho, a gente na minha terra chamava de cisterna, de botar na sala para beber água, com a tampa. Como não tinha onde guardar os pergaminhos eram feitos do talo de uma planta ou de entrepele de couro de animais. Judas escreveu tudo naquela época que ele conviveu com Jesus, mas não deu aí a aparecer. Pegou tudo isso, guardou num pote e enterrou. O tempo passou e veio as enchentes de acomodação da terra e cobriu aquilo com mais de 20 metros de fundura. Quando fizeram escavação no Egito, para descobrir esses acontecimentos do passado, encontraram o pote, com os escritos em 1954, que foi encontrado esse pote com a vida de Jesus escrita por ele. E a gente nota que esses acontecimentos todos que a gente tem hoje, são histórias que nós escutamos e estamos escutando até hoje, e eu estou trazendo também a notícia. Aí vem a manjedoura, a história de Jesus, que muitas crenças religiosas não aceitam. Muitas crenças religiosas não aceitam, a gente não pode citar, porque a maioria não aceita que Jesus, que aceita Maria, que Maria seja digna, por ter tido um filho sem o relacionamento sexual. Mas foi avisado antes por Samuel, foi avisado por Isaías, foi avisado por outros espíritos de escola, que isso ia acontecer. Era uma alma sublimada, era a encarnação do verbo divino aqui na terra. Podia isso acontecer? Podia. A gente quer ver, quando Jesus estava para passar no recenseamento, naquela época, ele viajou com Maria, deixou Maria em casa, e Maria se recusou a ficar, porque já estava com uns 8 para 9 meses de gravidez. Aí disse para ele, olha, eu não vou ficar, vou viajar com você. Ele viaja, ela viaja com ele nas costas do burrinho, e vão embora pela estrada fora. Quando chega lá numa distância, já perto de Nazaré, ela fica cansada, pediu a José para descansar um pouco. E apareceu um garoto. Quem é esse garoto? Aí a gente fica se questionando. Aí o garotinho apareceu e perguntaram a ele, está perto da cidade? Ele está um pouco distante, mas a senhora não pode continuar, porque seu estado está lhe pedindo repouso e mais atenção. Tá bom? Aí ela ficou admirada do garotinho dar essa notícia. Pegou ele, tá sentindo dor, né? Tá? Se concentra bem na dor, tá? Para ela crescer mais, tá? E aí ela pediu, ficou ali, José disse, fica aí que eu vou até a cidade para arranjar uma parteira. Foi lá, a cidade era um pouco distante, e trouxe as parteiras. Quando chegou, Jesus já tinha nascido. Ali não tinha água, não tinha ninguém, e o garoto desapareceu.
E a gente fica questionando na história, como é que isso pode ter acontecido? Primeiro, o fato de Maria ter ficado grávida sem José estar em casa. O segundo, o filho ter nascido sem ela perder a virgindade, que as pessoas não aceitam, mas está escrito. Está escrito. Segundo, a criança nascer sem ter assistência de ninguém. E depois ainda apareceu alguém que vinha trazer presente para eles que não sabe de onde veio. Até hoje, até a década de 70, a União Soviética estava querendo estudar, através da astrologia, a razão desse planeta, dessa estrela brilhar no dia que Jesus nasceu. A igreja reluzia no firmamento uma estrela. E até hoje as pessoas não descobriram a razão e não querem acreditar. Mas nós temos toda nossa trajetória, né? Essa beleza. A vida de Jesus se transcorreu de 13 aos 30, com toda essa beleza, de lá para cá, começou a influenciar em tudo e em todos, daqueles que aceitam, de todo o coração. Aqueles que aceitam a bondade de Deus, ele é tocado. Desde a minha infância, como eu estava falando, que eu admitia a partir dos 7 anos, quando eu aprendi a rezar o Pai Nosso, que eu já admitia essa beleza. Um dos exemplos na minha vida foi a Gruta de Lourdes, né? Quando eu comecei a aprender a ler, era uma das coisas que eu queria saber sobre Maria, a aparição. E essas aparições, elas me comoviam. Guadalupe, Lourdes, Fátima e outras aparições. Como é que uma pessoa pode aparecer no meio desse, igual essa da aparição de Guadalupe? Por exemplo, as pessoas pobres, campestres, viviam nas terras longe da cidade, atrasados, e aparecer uma criatura dessa natureza a um meninozinho de 12 anos de idade. Conversava com ela naturalmente. Muitos que estavam ali, que era vidente, viam, e outros não ficavam sem saber e sem entender. Mas o fator importante é que muitos iam até lá e eram curados. O fator importante era esse. Em Lourdes, a gente vê também o mesmo fato que aconteceu, as pessoas eram curadas. Vinha de todo canto, carroças e mais carroças de pessoas de deficientes. As células do corpo eram recompostas em fração de segundo. Gente, até hoje a gente fica parado. E tem pessoas que teimam. Tem muitas vezes que a gente ainda teima com a vida espiritual, ainda fica discutindo, ainda fica se questionando sem querer aceitar. Às vezes a pessoa diz, mas você insiste em querer fazer o bem. Insisto. Eu insisto porque a coisa mais linda, a espiritualidade nos aponta, que é você fazer o bem, querer bem e fazer amizade. A gente querer bem e fazer amizade é a coisa mais linda. Esses dias lá em casa, eu recebi uma porção de pessoas, se eu pudesse, eu tinha soltado fogo. Né? Aí eu vou ficar doente de novo para ter visita. Está entendendo? Agora a gente fica às vezes pensando, gente, ter fé em Deus. Na Gruta de Lourdes tinha pessoas, tinha um lago, no meio do pátio. A Gruta de Lourdes era semelhante ao campo de Santana. Lá no meio tinha uma piscina, com um lagozinho, onde as pessoas enfiavam as pernas cheias de feridas. E ali tinha pessoas que chegavam ali, enfiavam a perna, e essa perna saía curada. Gente, a gente às vezes fica duvidando, sem querer acreditar. Pessoas importantes que não queriam acreditar até hoje, né? Cientistas dos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa, criaram 2 alas de enfermos, umas sendo tratadas por um monte de antipático e outro tratado por pessoas voltadas para Deus. Os que estavam sendo tratados na ala assistida espiritualmente, se curavam, se levantavam, pedia alta e ia embora. Os que eram odiados, tratados conosco, que existia isso dentro do hospital. Às vezes, dentro do hospital, a gente encontra pessoas tão antipáticas que o nojo deles faz a gente ficar mais doente.
Se a gente não tiver preparados para isso, a gente tem essa proteção. Eu, por exemplo, eu agradeço de todo o coração, já teve umas passagens dessa em minha vida, agora mesmo, quarta-feira eu cheguei lá na clínica e não estava podendo andar, me botaram na cadeira de roda, eu fiquei todo feliz. Para onde eu ia, alguém cheio de carinho, me levando para aqui e para ali, né? Na cadeira de roda. Eu parecia o velho. Coisa linda, né? Parecia. Nossa irmã não ri não. Ela está rindo, não, que a coisa é séria. Eu estava vendo o céu estrelado de dor, né? Mas a coisa mais linda não é isso. Eu falei da cena que aconteceu comigo no Rocha Faria. Roberto assistiu isso. Nelly está aqui que viu. Eu fiz uma radiografia, fiz um exame, não foi detectada porque os computadores estavam com dificuldade, só existia um médico, e esse médico estava indo embora, apareceu lá do reino de Deus, um soldado da polícia militar, se apresentou-se ao médico, e foi lá, o médico disse: doutor, eu queria que o senhor desse atenção a esse senhor. Chega, me emociona. Eu queria que esse moço fosse atendido. Em vista da idade dele e o tempo que ele está aqui, doutor. Ele disse: mas eu não tenho material para isso. Ele disse: mas eu tenho. Pegou o celular, gravou a radiografia de onde e como, não sei. A gente vai admitir a intervenção de Deus? Não tem dúvida, gente. Não tem dúvida, aquilo me emocionou. O doutor sendo assim, eu volto para dar atenção. Que eu tinha batido com o nariz no meio-fio ali na estrada da Cachamorra, né? Quase quebrei o meio-fio. E aí a situação é essa. Gente, você não vai admitir uma coisa dessa? Vai. Na minha vida teve esses acontecimentos. De quando em quando eu recebo a notícia: está tudo bem, está tudo em paz, está tudo feliz da vida. Eu continuo fazendo as minhas orações todo dia, 8 horas, 8h30 da manhã, 8 horas da noite, continuo insistindo, porque a presença de Jesus, depois dele, depois do nascimento dele em nossa vida, tudo mudou. Mas muda, existe uma coisa que tem pessoas que não aceitam, que chama-se de livre-arbítrio. Sabe o que é? Não aceita. Porque se eu tenho livre-arbítrio, quem tem que fazer tudo errado sou eu. Se eu não tivesse, era Deus que tinha que agir em minha vida, não era? Mas a gente ia culpar quem? Deus, não é isso? Lá existe um livro, a irmã botou a mão na queixa, existe um livro chamado Livro dos Espíritos, né? Que tem uma questão 843, 42, 43, que fala sobre esse tal desse livre-arbítrio. Se não existisse livre-arbítrio, a gente tinha que acusar alguém. Tem muita gente que diz: eu estou assim porque Deus quer, não tem? Essa semana uma moça disse: eu estou fazendo tudo, Deus está construindo a casa para mim. Eu disse: não. Quem está construindo a casa para você é você, não é Deus. Deus te ensina o caminho, mas quem tem que fazer é você. Agora, o nosso querido Padre Anchieta, ele dizia: quando nós sabemos aonde queremos chegar, somos nós que devemos escolher o caminho e o jeito de caminhar. Às vezes a gente escolhe o caminho mais torto da nossa vida. Caminho mais torto. A gente às vezes tem pressa de sair daqui de dentro da casa. Como eu já falei, esses dias a gente esteve conversando sobre isso. Quando a gente vier, está esse colóquio espiritual com Jesus, a gente não deve ter pressa. Se tem pressa, fica em casa. Eu acredito nos Espíritos, vocês me perdoam, mas eu acredito nesse tal desse Emmanuel. Esse Emanuel, que foi amigo de Chico, esse Padre Manuel, eu acredito neles. Se você está onde está teu pensamento, você não está aqui. Você está sentado aqui com pressa, você não está, você está onde está teu pensamento. Eu estou pensando, faz a moça estava para fazer
um tratamento espiritual e tinha que ir para casa para fazer arroz. E estava achando que estava demorando, porque tinha... Gente, fazer arroz é coisa difícil, meu Deus do céu. Fritar um ovo, Daniel botou até a mão no queixo assim, ficou me olhando. Fritar um ovo é coisa do outro mundo. E tem pessoas que têm pressa de sair de dentro da casa. Tem pessoas que têm pressa. Pessoas, às vezes, que nem termina a reunião direito, sai, bate a porta e vai embora. Para mim, vocês me desculpem, para mim, uma das coisas mais lindas da minha vida é o nosso convívio. Desde novo, com 20 anos, a coisa mais linda para mim era viver em paz e ter amigos. Eu nunca me preocupei excessivamente com dinheiro, nunca. Mas eu sempre me preocupei com amizade, com querer bem. E isso foi ensinado por Jesus. Jesus que nos trouxe essa beleza. Jesus continuou agindo no mundo espiritual, continuou trabalhando, servindo e amparando. Aí ele, através do conhecimento da doutrina espírita, lá pelo século XV, começou a brotar os ensinamentos espirituais. Por toda a Europa começou a brotar esses ensinamentos, até vinha à tona em 1855, 56, com o estudo verdadeiro da doutrina espírita. Começou a ser trabalhado esse assunto. Mas esses emissários eram enviados por Jesus. Eram enviados, porque o próprio Jesus disse que enviava o Consolador prometido. E esses consoladores eram esses grandes vultos que iam aparecer na história da humanidade. Nessa obra da codificação, expoentes da codificação espírita, da Federação Espírita do Paraná, aqui tem 34 personagens que representaram esses enviados aqui na Terra, né? Aqui está citando o nome deles: Benjamin Franklin, Delfine de Gerardin, Emanuel, Erasto que trabalha o livro dos médiuns, né? Chico Xavier, Francisco Soligny, Galileu, todos esses espíritos, Joana d'Arc, João Evangelista, todos esses espíritos vieram para trabalhar, para trazer e divulgar o reino de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Nós, da doutrina espírita, nós somos considerados, estamos sendo esperados para pôr em prática a vontade de Deus. Nós estamos sendo esperados, porque nesse instante eu estou aqui com um amigo espiritual, ele está dizendo: o problema nosso, de vocês, é ter consciência da imortalidade da alma e da vida de Jesus. Nós estamos espíritos, não importa se tenha 10, que tenha 5 ou que tenha 6, importa é o que você está fazendo. Ser útil aonde você estiver, dentro de casa. A pior coisa da nossa vida é ser imprestável, não querer se relacionar com ninguém. Pior coisa da nossa vida é deixar de colocar em primeiro lugar as coisas de Deus na nossa vida. A pior coisa que existe. Tem pessoas que vê o outro sofrendo, passa, o problema não é meu. Eu tinha um colega que dizia que era um grupo de bobos. O cara foi atropelado, tinha mais de 20 bobos em volta dele. E o cara foi atropelado por não prestar atenção ao trânsito. Eu não tenho nada com isso, mas tem. Às vezes a pessoa que foi atropelado, feito as pessoas, o exemplo do nosso irmão lá de Volta Redonda, que ele foi fazer uma palestra, meu orador, foi fazer a palestra, quando chegou no caminho, um senhor que gostava que era dependente de bebida alcoólica, tinha sido atropelado. E ele encontrou aquele senhor na base da estrada, ele foi socorrer, ele ia fazer uma palestra em outro centro, lá próximo de São Paulo. E quando ele chegou lá, o pessoal do centro já tinha iniciado a reunião, ele chegou com uns 15 minutos de atraso. Aí ele disse assim: eu estava socorrendo uma pessoa. Aí ele disse: eu estava socorrendo uma pessoa. Ele disse: nós passamos lá, mas a gente tinha compromisso. A gente tinha compromisso aqui no centro. Você esqueceu que tinha compromisso. Ele disse: não, meu compromisso é fazer a palestra sobre a parábola do bom samaritano.
A pessoa que estava caída me emociona quando ele contou, fez essa palestra lá em Conceição de Jacareí, no centro de lá. Aí ele disse, aquilo me doeu o coração, porque eu ia e eles iam profetizar a palestra do bom samaritano e deixar o pobrezinho conhecido deles estirado à margem da estrada. A gente nega certas horas o sentimento do Cristo assim. Com a maior facilidade a gente nega. Tem pessoas que dizem, a gente às vezes vê, aí eu não tive tempo, não pude, eu estou com pressa que eu tenho outra a fazer. Mas a gente tem que observar, ser vigilante, né? Aí, isso é Amanhecer da Nova Era, essa obra da codificação, e aqui para a gente sintetizar o nosso estudo, tem o grande mestre Bezerra de Menezes, no livro Compromisso Iluminativo, essa obra de 1994, onde tem um compromisso aqui dizendo, nova era, como diz o fechamento do nosso tema de hoje, meus filhos, uma nova era está para nós, a era da paz que o Evangelho de Jesus deverá ser apresentada às multidões como o achote de nosso sacrifício. É preciso que a gente se dedique com amor, gente. A gente tem que, em certas horas, pôr de lado os nossos interesses materiais. Todos nós, o nosso objetivo é viver em paz. Todos nós. Ninguém fica satisfeito quando está ruim. Passando mal, devendo, endividado, complicado, ninguém fica. Tem pessoas que até se suicidam, mas a coisa mais linda é a gente viver feliz, dentro de casa. Tudo que a gente fizer na nossa vida seja para isso. A gente fazer oração, essa semana eu estava fazendo oração, tornei a lembrar, quando a gente estiver fazendo oração dentro de casa, a gente pede, Pai, abençoa o ambiente onde nós estamos, que é para o ambiente ficar fluidificado. Ele é fluidificado com a nossa beleza, mas a coisa mais linda é a gente viver. Eu gosto de mim, quero bem a mim, gosto do que eu faço, gosto de viver, gosto dos meus amigos, aceito de todo o coração, aceito. Já convivi com muitas pessoas que não gostavam de mim, já, o que é que tem? Mas a gente tem que superar e aprender a conviver com eles. Aqui diz, a lâmpada que arde exige combustível. Eu vou só gastar uns 5 minutos, tá? A lâmpada que gasta existe combustível e consome a vela acesa, esparge claridade a manter o leme, impõe a presença da substância que se gasta. É indispensável também que desgastemos no esforço da solidariedade de nossa energia de amor. É indispensável também que nos desgastemos. Jesus é o mesmo hoje, como desde há 2000 anos, quando esteve entre nós. Essa mensagem é linda. A sua palavra de misericórdia chega até nós como um bálsamo, para lenir o nosso copioso pranto. Ontem dissemos, ouvir o Evangelho, renovando, cavalgando, giniente e da desesperação e esmagando povos, disseminando amargura, impondo-os pela prepotência. Hoje, sejamos o mensageiro da paz. Cada um de nós coloque no coração a expressão consoladora da solidariedade a benefício geral. Cada um de nós, não está pedindo quem é quem, né? Ainda diz aqui, ó, se houver em nós o espírito legítimo da verdadeira fraternidade. Ser cristão, no entanto, é conduzir Jesus na alma, a semelhança do ar que se respira e da vibração que se sente íncita no ser. É a coisa mais linda, né? Nos relacionemos mais queixas, ultrajes e reclamação. Aqui agora, nessa época da humanidade, está sendo pedido para a gente não ficar tecendo comentários sobre o que está errado, sobre os que estão errando, sobre os que são em fome, sobre os tiranos, não perder tempo com isso, que a gente tenha compaixão, cultive. Aqui está dizendo, ser cristão, no entanto, é conduzir Jesus na alma.
Jesus não se preocupava com isso. Ah, o assaltante, coitado, a polícia pegou, deu umas cacetadas, bem feito. O carro atropelou quando atravessou a rua. Graças a Deus, menos um. Não, não é isso, porque nós não estamos sendo cristãos. Bem-aventurados quem chora, ditosa quem faz sofrer, e ditoso quem faz sofrer. Todos nós, filhos da alma, estamos enganjados no contexto da época melhor. Não digamos que o ignoramos, não devemos ignorar, nós estamos vendo. Ouvimos a sepultura arrebatada, setista-se sopro do vento da imortalidade. Conheceis a evidência das comunicações das bem-aventuranças. Todos esses espíritos que estão trazendo para nós, todos esses ensinamentos, são claros. Isso é de Bezerra Menezes. Ser cristão, no entanto, é conduzir Jesus na alma. Todos nós. A gente não pode fugir hoje, a gente tem conhecimento. E a coisa mais linda do mundo é a gente gostar de viver, querer bem a vida, abraçar as pessoas, respeitar o ambiente, respeitar com quem nós estamos convivendo. É tão difícil, mas não é impossível. Desde que a gente abra nosso coração para Deus, que a bondade e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês me desculpem, porque eu tinha falado com o Henrique para ir até meio-dia, mas depois ele proibiu. Nós estamos muito felizes, de todo o coração. As obras que eu estive fazendo esse estudo para vocês é A Caminho da Luz, pelo Espírito de Emmanuel, de Chico Xavier. O outro é Expoentes da Codificação Espírita, da Federação Espírita do Paraná, e Compromissos Iluminativos de Bezerra de Menezes. Aqui nesse livro também tem uma grande mensagem, que é dos trabalhadores da última hora, que o mundo está recrutando a todos nós para essa missão, tá? Que as bênçãos de Deus ilumine todos vocês, de todo o coração, e eu estou confessando a vocês que eu estou, assim, muito feliz, por muitas pessoas que vieram nos dar apoio e pelas orações que vocês fizeram para hoje eu botar os sapatos, tá bom? Hoje eu estou um mês sem botar o sapato nos pés, mas hoje eu botei, e eu tenho fé em Deus de chegar em casa bem melhor do que estou. Esses amigos, essas pessoas, tá? Muito obrigado. Pode. Presta atenção à letra dessa música.
É muita emoção, né, gente? Muito bom. A gente agradece ao seu João por ele estar aqui, né? Trazer essa mensagem para todos nós. E há uma semana, menos de uma semana, alguns dias atrás, ele estava bem debilitado, né? Mas a força e a vontade que desde o início ele sabia e queria estar aqui conosco, fez com que ele pudesse estar aqui e transmitir com tanta energia essa mensagem bonita que nos fortalece, né? E que vivifica dentro da gente. Muito obrigado, seu João. Dando continuidade aos nossos trabalhos desta manhã, vamos passar para a segunda parte, que é os passes, né? Então, todos aqueles que quiserem vão ser encaminhados à sala de passe. Os que não se sentirem necessidade, ficarem aqui no ambiente, escutando uma musiquinha, vibrando, com os sentimentos, pensando no bem, refletindo sobre a palestra, para que toda a harmonia do ambiente seja positiva. Tá bom? Então, nesse momento, mais uma vez, fechemos os nossos olhos, já sentindo toda essa beleza deste ambiente, toda a luz que brilha nesta casa, tudo aquilo que sentimos em nossos corações abertos a esses ensinamentos do Cristo. Tenhamos força, coragem, fidelidade a esse Jesus, de colocar em prática os seus ensinamentos, respeitando as leis de Deus. Assim, a nossa vontade se fortaleça, Senhor, em seus propósitos. Muito obrigado. Que aqui, hoje, ao sairmos, saiamos renovados em nosso espírito, em nossa vontade, para seguir a vontade do Pai. Muito obrigado a todos. Ano novo, vida nova para todos, a luz no coração e na caminhada. Que assim seja. Graças a Deus.